Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, e a cada encontro nós analisaremos um dos capítulos. No capítulo de hoje, Joana vai nos levar, vai nos conduzir a uma reflexão a respeito da reencarnação, fazendo sempre uma ponte com os ensinos de Jesus. Nesse livro todo, nessa obra inteira, Joana de Ângeles parte sempre de um trecho do Evangelho e nos ajuda a desenvolver, a explorar, a analisar esse trecho evangélico. Para esse estudo de hoje, ela recorreu ao Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 a 13. Quando Jesus tem aquele encontro com um fariseu, aquele fariseu um pouco diferente, especial, Nicodemos. Parece que esse Nicodemos tinha um certo interesse autêntico, ao contrário da maioria dos fariseus, que, pelas palavras do Evangelho, pareciam ser bastante estáticos, muito cristalizados, sem grande possibilidade de aceitar outras ideias, analisar outros pensamentos, eram inflexíveis, rígidos, arraigados e apegados às suas próprias interpretações. Por isso não reconheceram a Jesus, por isso perseguiram a Jesus e por isso foram os que iniciaram o processo da própria crucificação de Jesus. Mas esse Nicodemos, a gente fica com a sensação de que ele tinha um certo interesse, uma curiosidade diferente, como se ele tivesse um lado que fosse capaz de identificar que Jesus era realmente um mestre, coisa que os outros não admitiram e sempre entenderam que Jesus fosse um charlatão que estivesse querendo poder dentro da religiosidade. Então, nesse trecho, João nos narra desse encontro de um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus, e ele pediu para conversar com Jesus e disse assim: Rabi, né, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha que bonito, que humildade. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Isso já o diferenciava, porque os outros fariseus estavam ansiosos por perceber algum comportamento suficiente em Jesus para poderem condená-lo. Então, eles julgavam mal a Jesus. Nicodemos foi capaz de ver com os olhos da alma. Então ele já começa o encontro admitindo que Jesus tinha vindo de Deus. E ele explica por que que ele enxergou dessa forma, qual foi o argumento que ele utilizou. E ele diz: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que lindo, é como se ele estivesse dizendo: pelas obras se reconhece uma pessoa, pelos frutos se reconhece a árvore. Lei de causa e efeito. Jesus era um ser diferente. E não só diferente porque sabia fazer proezas que as outras pessoas não sabiam, mas diferente porque ele era também moral, moralmente bom, nobre, gentil, verdadeiro. Então Nicodemos conseguiu entender que para ser desse jeito, para ter alcançado esse lugar de conseguir se controlar, não se deixar arrastar pelas paixões, cuidar do outro ser humano, ajudar com curas, ser simples, não se identificar com o poder, era um espírito que já tinha evoluído, ele já tinha pureza no coração, ele já tinha luz na sua alma. Porque mesmo que a gente queira, até hoje, todo dia a gente acorda e jura que vai seguir os caminhos de Deus e que vai se comportar de acordo com o que os seus princípios
pedem, que não vai se descontrolar e todo dia a gente lamenta uma ou outra coisa, uma palavra mal colocada, uma emoção que te descontrolou. Então, significa que a gente ainda está num processo de amadurecimento. Mas Jesus já tinha passado por isso, e Nicodemos reconhece e pergunta para ele, e confirma com ele. Eu sei que você é diferente, você já vem de Deus no sentido de você já é divino, porque você é capaz de fazer coisas que só quem está conectado com o divino que consegue. E Jesus responde a ele explicando por que que Jesus já conseguia fazer o que a gente não conseguia. Jesus explica para ele como se dissesse: realmente, você está certo, eu venho de Deus e eu só sou capaz de fazer o que vocês não compreendem, porque eu venho de Deus, mas eu vou te explicar o que eu fiz para chegar nesse lugar, a ponto de ser enviado por Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se Nicodemos diz para ele: você estava no reino de Deus e veio de lá. Você veio de Deus. Então, Nicodemos está dizendo: você já habita o reino de Deus, é de lá que você veio. E Jesus explica como é que se faz para chegar nesse lugar de onde ele veio. Então Jesus concorda com ele nesse pensamento lógico, porque Jesus não disse, não, não vim, não tem nada a ver com Deus. Não. Jesus deixa ele com esse pensamento, não contrapõe e ainda explica como que se faz para se conquistar o reino de Deus. E diz: ninguém pode fazer esses sinais, não. Ninguém, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus disse: realmente, eu vejo o reino de Deus, é de lá que eu venho. É de lá que eu sou capaz, é por estar lá já que eu sou capaz de fazer o que vocês não entendem que eu faço. E eu digo para vocês, para estar nesse lugar é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, que tinha essa visão mais materialista no sentido da explicação das leis divinas, de entender as sagradas escrituras, ele não estava considerando a reencarnação. Então, ele não consegue entender, na mente dele, não cabe o que Jesus estava falando. Como assim nascer de novo? O que que ele está dizendo? E aqui é interessante, eu paro para fazer uma pausa, para a gente se dar conta do como que aquilo que a gente vê na vida, isso quer dizer, o que eu sou capaz de observar, de entender, de explicar, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa na vida, depende da lente que a gente veste. A gente sempre está com algum tipo de lente ou alguns tipos de lentes. E essas lentes que a gente está vestindo, mesmo que a gente não saiba que elas estão aqui, elas direcionam o meu olhar. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo prático para ficar mais claro. Se eu tenho um ponto de vista interno moralizador, moralista, nesse sentido que fica perseguindo, vendo quem está cometendo pecado, cuidando da vida dos outros, fazendo fofoca para dizer o que estão fazendo de errado, quem que comete pecado, sabe esse olhar perseguidor, inquisitório, que parece uma inquisição? Muitas pessoas têm essa lente. Como se a gente fizesse um radar prestando atenção e a gente filtra. Um monte de coisa passa por mim, mas se alguém cometeu algum pecado, na hora eu pego. Então parece que a gente só fica pescando as coisas que nossa lente busca. Então, se eu tenho essa lente de um moralista, eu sou aquela pessoa que fica olhando se a roupa está adequada, se onde já se viu falar isso, coisa feia, esse comportamento. Eu fico como inquisitor andando atrás das pessoas para poder olhar o que estão fazendo de errado. Não quero olhar para mim, eu olho para os outros. Então, é a lente que eu visto. Vamos dar um outro exemplo mais gostoso, mais confortável. Se eu tenho lentes da gentileza, porque a gentileza está em mim, porque é um valor para mim, porque eu gosto de praticar, porque eu acho que é importante. Então, eu tenho uma lente que é da gentileza. Se eu tenho, eu sou capaz de passar o meu radar, olhando ao meu redor e detectar quem precisa de uma atenção, um gesto que eu possa vir a fazer ali. Se alguém é gentil comigo, eu sou capaz de identificar e de agradecer.
Quem não tem lentes da gentileza não reconhece oportunidades de ser gentil. E se alguém faz uma gentileza, ele não nota. Vocês não perceberam já algumas vezes que você faz algum agrado e a pessoa não nem responde? Nem um obrigado? A gente fala, mas nem obrigada você disse? É porque ela não tinha lentes para enxergar, ela não prestou atenção, ela não trouxe consciência para o que aconteceu. A lente dela está procurando outras coisas. Então a gente olha para o mundo e a gente reconhece no mundo aquilo que nós carregamos já dentro de nós e que eu estou chamando das nossas lentes. As lentes que eu ponho, elas são frutos de dentro de mim. Não é uma lente que eu pego fora. Tem a ver com o meu princípio, com os meus princípios, tem a ver com os meus interesses, tem a ver com os meus valores. É aquilo que me interessa, é aquilo que eu valorizo, é aquilo que eu faço questão, é aquilo que eu não gosto. Essas são as minhas lentes. E o Nicodemos, voltando aqui para nossa reflexão, ele mostra para Jesus que ele não tinha lente de considerar a reencarnação. Para ele, a vida tinha começo nesta vida e fim nesta vida. Ele era, sim, crente da imortalidade da alma, mas ele acreditava que a alma ficasse no céu, no inferno, onde fosse. Mas ele não conseguia conceber a alma retornando a um novo corpo. Então, é como se desse, a gente fala, deu tilt na cabeça. Ele não. Como é que eu faço agora? Que Jesus está falando? Nascer de novo? O que que é? O que que é? Ele fica buscando dentro dele, ele não consegue encontrar. Ele não tinha uma lente que considerasse a possibilidade da reencarnação. Então, o que que ele diz quando Jesus fala? É esse lugar de onde eu venho, o reino dos céus, para ir para lá é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos fala: como que pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então dá para ver que ele ficou perdido, ele tentou encontrar alguma explicação, mas era uma explicação absurda essa que ele foi capaz de pensar. E Jesus continua ensinando Nicodemos e diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos diz: eu vou nascer da barriga da minha mãe de novo? Então ele estava pensando materialmente, corpo, barriga, ventre, nascimento da matéria. E Jesus fala: olha, você vai nascer de novo, mas não é dessa barriga material. Você vai nascer do espírito e da água. Que símbolo que traz água e espírito? O símbolo da purificação, o símbolo do renascimento em termos transcendentes. Não é voltar para a barriga, mas é se purificar. É preciso que você se purifique. E nós entendemos que o processo de purificação se dá por meio das reencarnações. Pode ser que outras doutrinas compreendam de outra forma, renascer no sentido de você renovar o seu jeito de ser, mas de qualquer forma, uma vida é curta para você conseguir renascer, às vezes, tantas vezes quantas forem necessárias para você se tornar um Jesus, um Cristo. Dependendo do nosso grau de evolução, e na maioria dos nossos casos, uma única vida, como que eu precisaria me refazer e me reformar e renascer para eu me purificar numa única vida? Eu conseguir iluminar todas as minhas sombras, eu conseguir identificar todas as minhas paixões, eu conseguir superar todas as minhas paixões, todas as minhas paixões, todos os meus conflitos, todos os meus complexos numa vida? Então não seria possível. Ah, mas a gente não precisa fazer isso, alguém pode dizer. A gente não precisa ser perfeito, é verdade, a gente não precisa ser perfeito, mas nós estamos falando de um trecho em que Jesus é tido como perfeito, porque ele acertou tudo, ele era luz. Não quer dizer que ele não tinha possibilidade de sombra. Não quer dizer que se Jesus quisesse ter praticado um ato contrário à lei divina, ele não ia conseguir. Ele conseguiria, ele só não fazia. Ele não fazia porque não combinava com ele, porque ele não queria, porque ele já não precisava. Ele já tinha se superado. Uma vez que eu aprendo uma coisa, eu não volto a fazer aquilo de forma desaprendida. Eu vou andar de bicicleta, um exemplo banal. Eu vou andar de bicicleta. Ai, Cris, anda que nem quando você era criança que você andava fazendo assim porque você não sabia se controlar. Por que que eu vou fazer isso?
E mesmo que eu queira fazer, é imitando uma criança, porque eu já não sou mais aquela criança que não conseguia mesmo se equilibrar. Então, Jesus tinha sim condição, ele podia usar o livre-arbítrio para praticar o mal, mas ele não fez porque já não cabia, já não combinava, já não era dele isso, já não tinha mais essa essência. Então, Jesus não era essa figura só luz, ele era a figura luz que integrou a sombra, que é o que Joana de Ângeles propõe. A integração, para que a gente seja consciente, para que a gente tenha a consciência cósmica que Jesus tem. Ou seja, ele é sim inteiramente consciente a ponto de não se deixar arrastar pelos seus conflitos, pelos seus complexos. Ai, quando eu vi, eu já tinha falado. Ai, não prestei atenção, acabei cometendo um erro. Jesus não, porque Jesus presta atenção, Jesus está consciente, Jesus está pleno de si, pleno do outro. Ele é capaz de enxergar tudo, ele não se deixa levar pelos seus atavismos, porque ele já não os tem. Então, ele fica ali, Nicodemos, tentando entender como é que é essa história da gente nascer de novo, e Jesus está falando, não estou dizendo que você vai voltar nessa vida. É preciso nascer em espírito, é preciso nascer em água. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu ter dito que necessário vos é nascer de novo. Então Jesus está falando, você está admirado porque você não tem lente. Mas não precisa se admirar, o que eu estou falando não é uma coisa absurda. Daqui a pouco você vai entender, você vai conseguir adquirir essa lente. E aí para você tudo vai ficar mais natural. Por enquanto você não tem. Mas não fique admirado, porque o que eu estou falando é uma coisa da própria lei divina, da própria natureza. Bom, aí andando um pouco para frente, Nicodemos continua conversando e pergunta assim, mas como que pode isso? Porque ele não tem a lente, ele não está entendendo. Como é que pode isso que você está falando, Jesus? Como é que pode? E Jesus respondeu, disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isto. Olha que jeito carinhoso de Jesus falar. Como é limitado o seu conhecimento, apesar de vocês acharem que vocês são os mais sábios de todos. Apesar de vocês se chamarem os doutores da lei, os representantes de Deus na terra, apesar de vocês concordarem que vocês são a figura que conversa com, faz o povo conversar com Deus, e vocês não sabem disso. Então Jesus está chamando a atenção deles. Olha, que vocês ainda são pequenos. Para prestar atenção, que vocês ainda não estão prontos. Quanta coisa vocês ainda vão descobrir, né? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Eu digo aquilo que eu tenho lente. E testificamos, eu dou testemunho do que a gente vê. E o que eu vejo depende da lente que eu tenho, que depende do que eu sei, que depende do meu grau de evolução. E vocês não estão aceitando o nosso testemunho. Quer dizer, Jesus disse: Eu tenho lente, tenho conhecimento, eu sei explicar, eu estou dando testemunho para vocês. Está aqui, ó. E vocês não aceitam. E vocês não compreendem, e vocês refutam. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, e o Filho do Homem que está nos céus. Então ele disse assim: vocês têm tanta dificuldade de entender as coisas daqui. Imagina se eu começar a falar das coisas que transcendem a matéria. Vocês não vão aceitar. Vocês ainda não têm as lentes para isso. Mas além dos fariseus, e esse é o encontro com Nicodemos, Jesus encontrou com tantas outras pessoas, muitas outras pessoas. E muitas outras pessoas que Jesus encontrou, elas tinham, se não tinham a lente para poder entender o que Jesus trazia, elas também não tinham lentes que contrariavam porque achavam que sabiam mais. Os fariseus estavam com a lente de eu sei tudo, eu sou representante de Deus na terra, eu sou doutor da lei, eu tenho acesso às sagradas escrituras, então eu estou fechado. Se alguém chega do lado de fora e fala assim, tum, 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 deixa eu contar para você uma coisa nova, não tem coisa nova, eu já sei tudo, você tá errado, foi o que fizeram com Jesus. Você é um charlatão, você está trazendo coisas diferentes do que eu sei, e o que eu sei é a verdade. Então, eles estavam fechados. Mas muitas pessoas não estavam. Estavam sedentas. Queriam entender um pouco mais.
não estavam satisfeitas com aquelas sagradas escrituras rígidas, porque estavam sofrendo e não conseguiam consolo nelas, porque não entendiam o que estava acontecendo com eles e ali também não encontravam explicação. Quantas coisas nós observamos na vida e que não tem como a gente explicar, a não ser que a gente diga determinismo, isso é assim mesmo, tem gente que nasce saudável e tem gente que já nasce doente, ou a gente dizer existe uma reencarnação e existe uma explicação em que cada pessoa está no lugar onde se colocou. A vida é muito maior do que uma única passagem na Terra. A nossa vida é a vida de um espírito que mergulha na terra, que mergulha na terra, que mergulha na terra. Cada vez que a gente mergulha, a gente aprende um pouco, cada vez que a gente mergulha, a gente se fortalece um pouco, cada vez que a gente mergulha, a gente amplia um pouco de consciência e a gente vai se fortalecendo. Então, cada história que você vê não é uma única história. Ai, nessa história eu fiquei doente. Tá bom, mas você não ficou sempre. Aqui você aprendeu o que é ficar doente, aqui você aprendeu o que é nascer pobre, aqui você aprendeu o que é nascer rico, aqui você aprendeu o que é nascer com uma mente brilhante, aqui você nasceu com uma mente mais limitada. E a gente vai colhendo experiências. Então, existe justiça. A reencarnação nos traz a explicação da justiça divina. Senão, vai ficar sempre como um dogma. Como que você pode explicar a justiça divina se você não acredita em reencarnação? Dogma de Deus. Nós não sabemos, mas ele tem uma explicação. É onde a gente pode chegar. Eu não sei explicar, mas certamente ele tem uma explicação e eu confio nele. O que já está de bom tamanho, porque você está praticando uma fé. Eu não sou capaz de explicar, não acredito na reencarnação, mas eu sei que Deus está cuidando de tudo. E tem outras pessoas que dizem não existe Deus nenhum, porque senão ele seria muito injusto, não existe reencarnação, a vida é essa daqui mesmo, essa é a matéria. Cada espírito está num grau de evolução, num, num, num lugar consciencial, e a gente precisa respeitar e entender. As pessoas que seguem o Espiritismo acreditam na reencarnação, e Joana de Ângeles nos trouxe hoje uma reflexão a respeito da reencarnação. Então, esse encontro que Jesus faz, ele nos mostra que para entender de algumas coisas, por exemplo, como Jesus era grande daquele jeito, no sentido de compreensão, de cura, de tudo que ele fez, Jesus disse: é preciso nascer de novo para estar no reino de Deus e poder voltar para a terra para fazer essas coisas que eu faço. É preciso nascer de novo. Esse é o ensino. E Joana traz a questão que o Espiritismo nos ajuda. Então, Joana diz: com o apoio da doutrina dos renascimentos físicos, ele, Jesus, identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que os conduziam ao sofrimento. E por isso mesmo, nem todos aqueles que lhe buscavam ajuda logravam-na ou recuperavam-se, porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade que se revestia cada homem. Então, o que Joana está trazendo? Uma pergunta que a gente poderia fazer, se a gente não acreditar em reencarnação, a gente poderia perguntar por que Jesus curou umas pessoas e não outras? Qual foi o critério que Jesus usou? Porque nem todos que passaram por Jesus puderam ser curados. E essa explicação, a reencarnação também ajuda, porque é o que Joana está dizendo. Jesus olhava o espírito e não o corpo, não a personalidade atual. Ele curava e atendia a necessidade do espírito. Ele não estava interessado em deixar aquele corpo de novo bonitinho, bem saudávelzinho. Ele estava interessado em ajudar, em ensinar o espírito que habitava aquele corpo, como Joana diz, a individualidade e não a personalidade que se revestia a cada homem. Então, quando Jesus olhava para um ser, ele enxergava o antes, o depois, o através, ele sabia que espírito era aquele, que jornada ele já tinha passado, o que ele já tinha enfrentado. E quando Jesus olhava para esse espírito, Jesus sabia se aquela dificuldade que ele estava enfrentando, uma doença, algum prejuízo material, se aquele problema que estava afligindo, que estava trazendo sofrimento para aquele ser humano, Jesus sabia se ele
precisava ainda daquela experiência, se ele ainda tinha que aprender um pouco mais vivenciando aquela aflição, ou se ele já tinha superado e aprendido e já tinha crescido com a experiência. Se o espírito já estava consciente do que aquilo precisava ensiná-lo, ele não precisava mais continuar sofrendo. Então ele liberava a pessoa do sofrimento, porque a tarefa principal do sofrimento é ensinar, e ele já tinha aprendido. Mas se ele encontrasse alguém numa dificuldade, percebesse que aquele espírito ainda estava ali lutando contra aquilo, não querendo, não se submetendo, não aprendendo, ele respeitava a lei divina que estava atuando ali na forma de uma expiação, de uma aprovação, e permitia que a pessoa continuasse resgatando aquilo que precisava resgatar, aprendendo, tendo a experiência até ter uma tomada de consciência e poder não precisar mais daquilo. Veja que se um professor chega para aplicar uma prova, para saber se os alunos aprenderam a matéria ou não, ele entra na sala de aula, por exemplo, e ele começa a conversar com os alunos. E ele percebe que os alunos sabiam tudo da matéria. Tudo que ele perguntou, os alunos falavam espontaneamente. Seria muito natural que ele falasse assim: "Não precisamos de prova, porque por que que eu vou precisar pôr vocês sentado e por pressão de tempo e tendo que escrever? Eu queria que vocês tivessem estudado e aprendido. Eu vi que vocês estudaram e aprenderam. Se a gente tivesse um sistema mais lógico e inteligente, a gente veria mais vezes isso acontecer. Mas é que no nosso sistema a gente precisa de educação, precisa ter ordem, precisa ter regra, então a gente vai reaplicando. Mas acontece do professor saber que um ou outro aluno não precisava daquela prova. Mas precisa fazer, não pode fazer diferença, então tudo bem. Ainda tratamos todo mundo igual na educação, que pena. Um dia vai chegar em que a gente vai conseguir dar a cada um o que cada um precisa dentro da educação. Jesus conseguia. Jesus dava a cada um aquilo que cada um precisava. Ah, não é porque todo mundo está sofrendo aqui, todo mundo tem que sofrer junto. Não, esse aqui já não precisa mais, esse aqui está no fim, esse aqui ainda está no começo. Jesus diferenciava. E aqueles que já tinham passado pela prova, que já tinham aprendido, não precisavam continuar naquele lugar de sofrimento. Vai fazer outra coisa, vai aprender outra coisa. E Jesus os livrava. Então, Jesus conhecia esse passado de cada um, né? Então, ele não veio aqui para nos mimar. Ai, todo mundo que tá dodói, senta aqui que eu vou curar todo mundo para todo mundo ficar felizinho. Isso é mimo. E o mimo estraga, o mimo super protege, o mimo não deixa o ser humano, a criança, desenvolver força. Ah, eu tô com preguiça de fazer isso, mamãe. Ah, então não faz. Perdeu a chance de fortalecer a disciplina, a perseverança, a resiliência e aprender com aquilo. Ah, eu não gosto de ir na escola, então não vai. Claro que não. Então, é isso. Jesus veio aqui para nos oferecer o que era bom para nossa necessidade. Agora, eu já passei de ano, eu preciso ir para a escola? Não, o que você tinha que fazer, você já fez, tá bom. Ah, eu não passei de ano ainda, eu não me dei muito bem, então você vai ficar de recuperação. A escola faz isso. Tem pessoas que saem de férias antes, tem pessoas que ficam mais tempo tentando rever se dá tempo, e tem pessoas que repetem o ano. Tem pessoas que ficam de recuperação, tem pessoas que repetem o ano, se bem que até isso a gente está mimando e também não permitindo, né, fazendo uma crítica pessoal à educação. Então, Jesus veio e deu para cada um aquilo que cada um precisava. Ele não veio nem para punir e nem para mimar, ele veio para educar. Bom, continuando, Joana diz: a psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação. Por saber que o homem é o modelador do próprio destino, o senhor da própria vida, vivendo conforme o que estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Então, Jesus sabia que cada um estava no lugar onde gerou a partir das experiências passadas. Por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria
diante da própria consciência, bem como da consciência divina. Então Jesus, ele nos olha não querendo que nós já estivéssemos prontos, como a gente costuma olhar uns para os outros. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e fica indignado porque fulano falou isso, porque fulano está agindo dessa forma, porque Beltrano se comporta daquele jeito. Sabe o que significa isso? Que eles são imperfeitos, que eles estão em desenvolvimento, que eles não estão prontos. E a gente cobra como assim, não, não tem cabimento aquela pessoa agir dessa forma. Ah, não tem cabimento. Deus é imperfeito e permite que a gente haja. Nós estamos sendo formados. Alguém chega para uma criança de 4 anos e fala assim: como que você não consegue dirigir um carro? Que absurdo você não dirigir um carro. Ela não tem nem tamanho para conseguir alcançar o pedal. Ninguém vai cobrar de uma criança aquilo que visualmente você é capaz de perceber que ela não teria condição corporal de dar. Ah, mamãe, pega meu brinquedo que está lá em cima. Que absurdo você não conseguir pegar seu brinquedo. Mas ela tem um terço do meu tamanho. Então eu nunca vou dizer para uma criança, nunca vou cobrar de uma criança o que eu sei que o corpinho dela ainda não faz. Mas como a gente está falando aqui de coisas que não são visíveis, a gente está falando de emoção, a gente está falando de tendência, a gente está falando de complexo, de conflito, a gente cobra do outro. Então, se eu pudesse ver como Jesus via, e eu pudesse ver o meu irmão, o meu parente, o meu amigo, e olhasse lá dentro dele e enxergasse que ele ainda é pequenininho no assunto, sei lá, paciência, eu não diria para ele: "Você é impaciente, veja se você muda. Não tem cabimento você ser impaciente do jeito que você é. Muda de jeito". O que que eu estou querendo dizer? Ele poderia falar assim: "Eu estou tentando, vai levar algumas vidas talvez". Então a gente cobra hoje o que o outro não é capaz de dar. A gente espera do outro que ele não está pronto. Eu não estou justificando erros. Eu estou trazendo um olhar compassivo e empático. Eu estou trazendo uma oferta da gente olhar um pouco mais a realidade. Eu posso sim dizer para esse meu amigo: olha, a sua impaciência tem causado dor, tem me feito mal, eu fico ansiosa. Eu posso dizer para ele do que ele está gerando. Você quer ajuda? Posso te ajudar a ver se você consegue desenvolver paciência? A gente vai transformar a impaciência em paciência. Não quer dizer que, ai, você é assim, então não posso falar mais, não posso falar, não posso criticar. Não. Mas eu devo fazer a crítica educativa, construtiva. Não no sentido de espero até amanhã que você tenha resolvido esse problema. Ou vou te excluir porque você é um impaciente. A gente fica excluindo pessoas, julgando, tudo isso para falar sobre julgamento. Jesus mostrou para a gente: não julgueis. Nós estamos todos no mesmo barco. Não temos como falar dos outros, cada um de nós carrega a própria cruz, cada um de nós tem as próprias deficiências, paixões, conflitos. Por que que a gente olha para os outros com esse baita filtro, com essa baita lente de julgadores, de inquisidores, de detetives que fica apontando o dedo, esse aqui faz isso, aquela lá não faz aquilo, onde já se viu. Olha o seu jeito de ser, que absurdo você ser desse jeito. Que prepotência nossa, que arrogância nossa. Como que eu ouso falar que é absurdo o outro ser desse jeito? Porque ele está sendo soberbo. E quem eu sou para falar isso? Jesus era alguém para poder falar isso, ele não falou. Jesus que veio do céu, do reino dos céus, ele teve um olhar para a gente afetuoso, compassivo e empático. Então, ele jamais condenou quem quer que fosse. Jesus nos olha como se fôssemos, e somos, anjos em evolução. Sabe quando a gente olha um bebezinho recém-nascido, apaixonados por ele? E a gente fica sonhando: como é que você vai ser? O que que você vai viver? Quais são seus sonhos? O que será que você vai construir, conquistar?
Quais serão os seus dramas? A gente fica imaginando esse ser no futuro. É Jesus olhando para a gente. Hoje esse bebezinho recém-nascido não consegue se alimentar, ele chora, ele não entende o que está acontecendo, ele depende da gente. Mas a gente olha para ele não julgando: "Ai, tenha dó, você não sabe comer sozinho, você não sabe andar sozinho". Imagina, imagina, a gente fica enternecido com esse serzinho. E a gente quer cuidar dele para ele crescer bem, é Jesus olhando para a gente. Jesus quer cuidar da gente para a gente crescer bem. Ele nos ensina esse olhar empático e amoroso uns com os outros. Joana diz um trecho tão bonito, eu destaquei. Então, olha, percebam que eu não estou trazendo todo o texto. Eu destaco alguns trechos para contextualizar nosso estudo, mas sempre fica a dica para vocês fazerem a leitura. Esses capítulos eles são curtos e Joana é bastante objetiva. E então é interessante a gente ler para enriquecer e para a gente ter a possibilidade de desenvolver as nossas próprias lentes. Quando a gente lente, quando a gente lê, a gente faz a nossa própria interpretação e análise. Então, esse trecho que achei bonito, acolhedor, Joana diz assim: Não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Olha que gostoso, parece que Joana agora pega a gente no colo. De vez em quando ela é essa educadora firme que nos pontua, mas de vez em quando é um coração materno gigante. Então ela trouxe esses três verbos e eu destaco: não te crucifiques, não te encarceres, não te amargures. É Jesus dizendo para a gente: calma, essa é uma vida. Vocês vão precisar renascer algumas vezes. Então não adianta você olhar para você hoje ou para quem quer que seja, criticando, crucificando, encarcerando e amargurando. Nós estamos em evolução. Não adianta cobrar aquilo que a gente não é capaz ainda de oferecer. E quando nós caímos nessa armadilha da culpa, que a gente se condena, a gente se crucifica, a gente se cobra, a gente se amargura, a gente paralisa. Porque o que que eu faço quando eu estou me crucificando? Eu estou me punindo, eu estou me machucando. O que que eu estou construindo? Eu estou ajustando o erro que eu cometi? Não. Então eu vou, pratico um erro, causo um baita prejuízo. Ao invés de eu enfrentar isso e resolver, não. Eu deixo o problemão lá, o pepino lá, e eu sou horrível, né? Se martiriza, eu sou péssima, ai, que tristeza. Eu não estou ajudando o erro a se resolver, eu não estou aprendendo com isso, eu não estou crescendo com isso. Então, acaba sendo uma fuga nossa. Uma fuga porque a gente prefere ficar se pondo de vítima, que daí eu não preciso fazer nada, porque é uma vítima esquisita, né? Porque quando eu fico, eu sou horrível, eu tô me pondo de vítima, olha como eu sou atrasada. Então, o que eu sou o quê? Uma coitada? Só que eu não sou, nem vítima, nem coitada. Eu sou muito bem capaz de ir lá e resolver aquilo que eu criei. Mas a gente tem o atavismo de preferir ficar se martirizando, se crucificando, se amargurando, ao invés de enfrentar o problema, ao invés de ir lá e falar: eu tô aqui, vamos ver o que que eu posso fazer, me perdoem, como é que eu posso me redimir, como é que eu posso contribuir. Esse enfrentamento faz a gente crescer, mas a gente prefere se crucificar, se encarcerar e se amargurar, né? Então, a dica aqui é para o renascer é enfrentar, porque a gente pode, e ela vai fazer isso agora, trabalhar simbolicamente o renascer, não no sentido de reencarnação, mas no sentido de renascer para si mesmo, renascer para a vida.
que pode ser em uma encarnação nova ou às vezes na própria reencarnação. Na própria reencarnação, nós temos chance de fazer alguns renascimentos simbólicos. Eu deixar de ser assim, eu começar a ser assado, eu lutar comigo para vencer tal coisa. Sou uma nova pessoa, tenho uma consciência mais ampla, renasci. Nasci de novo porque nasci diferente de quem eu era. Já sou outra, teve uma morte anterior. E nós observamos muito isso no processo terapêutico, quando nós analisamos sonhos. É muito comum, quando a pessoa está passando por um processo e ele vai finalizando, é como se ela fosse assim: a partir de agora eu já não sou mais a mesma. Tomei consciência dentro da terapia, tomei consciência e vou descobrindo outros eus. É muito comum aparecer morte nos sonhos. Nossa, sonhei que, hoje tá difícil, né? Sonhei que um amigo meu da infância morreu, sonhei que o porteiro não sei das quantas morria, sonhei que minha mãe morreu, sonhei que eu morri. E aí a gente fica, ai, o que que é? Premonição. Não. Significa que você está simbolicamente observando a transformação que se processa em você. Tem ciclos que estão se finalizando, tem relações. Às vezes era o tipo de relação que você tinha com a sua mãe que não vai mais ser igual porque você tomou consciência. A minha mãe morreu no meu sonho, significa aquele jeito de me relacionar com ela é que não tem mais espaço porque agora eu sou nova pessoa. Eu renasci. Então, renascimento e morte, morte e renascimento são processos psicológicos que a gente vai vivenciando dentro da própria vida. E ela diz: renasce dos teus escombros. Olha que gostoso também escutar isso. E recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros transtornos expiatórios, injunções excruciantes e situações penosas. Ou seja, cometeu um erro, percebeu esse erro? Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação. Para quê? Para que você não precise voltar em retornos futuros expiatórios. Para que você não tenha que vir elaborar isso lá na frente, em próxima vida. Aproveita enquanto você está com isso quente, fresco. Ah, eu percebi que eu sou desse jeito, mas eu não consigo mudar. Ah, é muito fácil. Você já tentou? O que que você fez para tentar? Quantos caminhos você já tentou? Porque tem muitos. A gente pode morrer tentando, mas desistir para falar que eu já tentei e não deu? É como se a gente estivesse falando: ó, não quero pagar essa conta agora, manda para mim no ano que vem. Tá bom, a conta vai chegar. Então, ao invés de se martirizar, ao invés de se cobrar, ao invés de se lamentar, Joana propõe: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios. Olha que bonito, né? A gente tem um pouco de dificuldade com o mudar, porque quando a gente fala, ah, eu percebi que eu sou muito assim ou muito assado, e eu vou ter que mudar, alguma coisa vai ter que morrer para outra nascer. E a gente não gosta de mudança, a gente gosta de ficar confortável naquilo que a gente sempre fez. Então a gente faz isso, inclusive, para envelhecer. A gente não gosta de envelhecer, a gente evita. Ai, não quero envelhecer. Por quê? Porque é outra vida. O corpo não é o mesmo, a memória não é a mesma, a condição física não é a mesma, o desempenho não é o mesmo, a aceitação social não é o mesmo. Quem quer ser velho? Ai, ninguém quer. A gente não tem trabalhado esse treino para aceitar o novo, a nova fase da vida, né? A gente tem essa dificuldade, a gente não quer mudar, a gente quer continuar sendo quem a gente quer, quem a gente é. Ah, fulano não se dá bem comigo, eu troco de fulano, eu vou achar outro. Mas eu tentar me modificar para que a nossa relação fique um pouco melhor, não. A gente prefere continuar onde estava, né? E um último trecho que eu trouxe para a gente refletir, também muito lindo, é que ela fala do perdão diante do erro, né? O perdão também tem tudo a ver com reencarnação. Quantos problemas futuros a gente evitaria se a gente praticasse mais o perdão e o auto-perdão enquanto a gente está aqui? Tem um outro trecho do Evangelho em que Jesus fala numa parábola que quando você tiver com um irmão na estrada e você tiver alguma coisa contra ele, resolve enquanto vocês estão na estrada,
né? Para que não aconteça que ao final o policial te mande para o juiz, o juiz te mande não sei para quem, e você fique preso por um bom tempo. O que é ficar preso por um bom tempo? Acabou essa estrada da reencarnação? Você não se resolveu? Pronto, agora você vai passar por todo um processo preso no sentido de que você vai ter que reencarnar para poder resolver aquilo. Então fica na prisão um tempo lá, esperando uma nova vida em que a gente possa vir de novo, para que a gente possa retomar aquilo, né? Então, não perca a chance de refazer hoje. Então, Joana diz: pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste ou prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivenciando o bem-estar que decorre da ação correta. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. Então, que bonito. O que ela está dizendo? Não crie embaraços mais do que já é comum. Então, deu algum problema, você se indispôs com alguém, prejudicou alguém, alguém se indispôs com você, prejudicou você, tudo bem. Foi inevitável no sentido de que nossas tendências, nossos conflitos, a gente não se segurou, brigamos. Brigamos, faz parte, grau de evolução, ok. Isso foi meio que quase que a gente não conseguiu segurar, escapou e saiu a briga. Tudo bem. Daqui para frente eu posso escolher. Agora, se eu preferir ficar remoendo, aí já não é algo que escapou de mim porque eu não me controlei. Já é algo que eu elaboro, eu penso, eu vou dormir pensando naquilo, eu conto para a vizinha, eu faço planos, agora já é raciocinado. Uma coisa é uma explosão emocional de um complexo que constelou, não dei conta de segurar, minha sombra. Quando eu vi, eu tinha falado. A hora que me dei conta, eu já tinha feito. Tudo bem, escapou, constelou, explodiu. Você ainda não está iluminado, aquele ponto seu foi afetado e ele veio. Tá bom. Daqui para frente, a razão volta. A razão, por um tempo, ela não conseguiu frear, a emoção explodiu, ok, faz parte. Agora, como eu vou lidar com isso? Agora eu tenho chance de me acalmar e trazer a razão. Vamos lá, quais as possibilidades? O que eu ganho perseguindo, querendo me vingar? O que eu ganho de não me perdoar? Eu posso elaborar. Então, aí sim é que eu vou me cobrar futuramente se eu não fizer um bom proveito da forma como eu posso lidar com as coisas que eu passo. Então, Joana está dizendo para gente: quer saber a melhor forma quando existe aí alguma encrenca? A melhor forma é: você prejudicou? Peça perdão. Se recomponha, devolva o que você precisa devolver, resgate o que precisa se resgatar e siga. Não fica amarrada naquilo. É você que foi prejudicado? Não deixa para lá, entenda que isso é lei de causa e efeito, que hoje é você que passa, amanhã é você que faz e siga. Não fica amarrado ali, porque você ficar amarrado ali, você já está pondo obstáculos na sua vida futura que você vai precisar resolver. Então, ela traz para a gente que o perdão e o auto-perdão é a gente abrir mão da expectativa de que o outro seja perfeito e não me machuque, e de que eu seja perfeita e nunca machuque. A gente vai se machucar. A gente pode escolher ficar preso nisso e arrastando uma coisa para frente, ou a gente pode aceitar que nós somos espíritos em evolução, anjos em formação, como Jesus nos olhava, e a gente praticar o perdão uns dos outros para que a gente vá aliviando nossas reencarnações futuras. Então, se você errou ou passou por um erro que alguém fez, cometeu com você, renova, renasce, não fica preso ali. Então, essa é a nossa reflexão sobre esse capítulo. Obrigada pela atenção de todos e eu aguardo vocês na semana que vem, se Deus quiser.